as línguas que a gente não está falando mais de oficial de promotoria. Então, para calar a boca desse povo maldoso, nós vamos falar aqui de oficial de promotoria. Vamos resolver questões de direito penal para você que vai prestar oficial de promotoria. Rapaz, não fala mal da gente não, que a gente é legal demais. Cadê Zé? Cadê? Pronto, vamos resolver essa questão. Vamos lá. O crime denominado pretexto de falsificação, esse pretexto de falsificação ficou na história, por causa da prova de escrevente, tem a pena aumentada de acordo com o artigo 295. E se o quê? Praticado com intuito de lucro, cometido em detrimento de órgão público ou de administração indireta, a vítima for menor de idade, idosa ou incapaz, causar expressivo juízo à fé pública, o agente for funcionário público e cometer o crime prevalecendo-se do cargo. Essa questão aqui é muito fácil, mas se você é um jumento igual o Zé e não souber, eu vou te dar uma dica. Você vai fazer o quê? Eu vou te dar a alternativa correta, que a alternativa correta aqui, lógico, que já foi falado aqui, está no artigo 295. Aí você vai lá no artigo 295. Cadê? Artigo 295. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Atenção, ó, se ele se prevalece do cargo, tá? Aí a pena vai ser aumentada da sexta parte. E se ele não se prevalecer do cargo? Se ele não se prevalece do cargo, a pena fica aqui, ó, do 294. A pena vai ser essa aqui, de 1 a 3 anos e multa. Se ele se prevalecer, aí vai aumentar da sexta parte, certo? Se ele não se prevalece, ele não vai ser taxado como funcionário público, vai ser taxado como uma pessoa comum, crime comum, vai ser um crime comum. Então, não vai ter esse aumento da sexta parte, certo? Simples, né? Aí, se você não souber isso, se você não sabia disso, você vai copiar isso aqui, ó. Não esses garranchos que eu fiz. Copia o artigo 295 no seu caderninho de erro, que eu tinha o meu desde 1994. Então, voltando. Então, a alternativa correta aqui é... Cadê Zé? Aqui é a letra E de doido. Então, a alternativa correta é a letra E. Se o agente for funcionário público. Próximo, José. Próxima. Segunda questão. Funcionário público municipal imprudentemente deixa a porta da repartição aberta ao final do expediente. Imprudente deixa a porta da repartição aberta ao final do expediente. Assim, agindo mesmo sem intenção. Concorre para que outro funcionário que trabalha no mesmo local subtraia computadores que guarneciam o órgão público. O município sofre considerável prejuízo. A conduta do funcionário que deixou a porta aberta traduz-se a conduta aqui, ó, o camarada aqui, ó, e essa conduta aqui dele, né, a conduta foi de imprudência. A conduta dele foi de imprudência. Então, ele cometeu o quê? Ele foi o quê? Vamos lá. Cadê? Levantar aqui. Ele cometeu o peculato culposo, tá? Cometeu o peculato culposo. Ele cometeu um fato atípico. Ele cometeu prevaricação. Ele cometeu peculato subtração. Nossa, de óculos eu não estou conseguindo ler. Ele cometeu um mero ilícito funcional sem repercussão na esfera penal. E aí, vamos comentar aqui um por um. Primeiro, você deve saber o quê? Quais as características do crime culposo, Zé? Crime culposo. Qual as características do crime culposo? Culposo. Qual? Então, para saber as características do crime culposo, você vai até o artigo 18 do Código Penal, tá? Você vai até o artigo 18 do Código Penal, no inciso 2. Inciso 2, e lá vai dizer que culposo, crime é culposo quando o agente deu causa ao resultado. Aí vai ser, ele deu causa ao resultado por, vamos copiar aqui, Zé. Deu causa por imprudência, tá? Não sei se é imprudência, hein? Por imprudência, negligência,
negligência, negligência ou imperícia. Imperícia. Então, qualquer conduta sobre imprudência, que seja qualquer conduta que tenha ocorrido por imprudência, negligência ou imperícia, vai ser taxado como culpa, tá? Isso aqui é a definição de crime culposo. O crime culposo vai se dar quando a gente decausa o resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Aí você volta aqui, a gente vai ver aqui que o camarada aqui foi imprudente. Ele sendo imprudente, então ele tem culpa no cartório. Ele tem culpa, tá? Ele tem culpa. Então, a gente já vai de cara aqui saber que o crime aqui que ele cometeu vai ser peculato culposo, que é o único aqui que fala de culpa, ó. Fato atípico, prevaricação, peculato. Então, aqui é a alternativa correta. Por que não é fato atípico? Por que não é fato atípico? Hein, Zé? Para quem não sabe, uma ação como crime, tipo uma ação, por exemplo, deixa eu ver aqui. Fato típico, né? Vou definir fato típico. Fato típico seria uma ação, tá? É uma ação, fato típico, uma ação prevista como crime, ou uma conduta prevista como crime. Então, as características daquela conduta, tá? As características daquela conduta é considerada crime pela lei, se tiver expressa na lei. Por exemplo, matar alguém. Matar alguém. Matar alguém. Matar alguém, todo mundo sabe que é crime, tá? Então, o fato de matar alguém é crime. Matar alguém é um fato típico, que está tipificado como crime. Agora, matar um ET. Matar um ET é crime? E aí? Tem algum lugar dizendo que matar ET é crime? Não. Matar ET, a princípio, não seria, em princípio, não seria um crime, porque não tem previsão legal, não é um fato típico. Não está tipificado no código, em alguma lei, que matar um ET seja crime. Então, agora você já sabe o que é um fato típico, certo, Zé? Fato típico é isso, é o que está tipificado, é o que a lei diz que é crime ou não. Então, você já sabe o que é fato típico, né? Então, o fato aqui é atípico? Não, né? Houve um crime, houve uma ação tipificada na lei. Então, não foi atípico, foi um fato típico. Houve o crime de prevaricação. Para quem não lembra, prevaricação é quando você satisfaz. Ai, caraca, eu sou um jumento mesmo. Então, prevaricação é quando você satisfaz interesse. Vai copiando aí se você não sabe. Quem sabe, sabe que não precisa estar aqui. Interesse ou sentimento pessoal. Ou sentimento pessoal. Isso é prevaricação. O camarada que agiu satisfez aqui algum interesse ou sentimento pessoal? Não, né? Não, José. Não, então não. Então ele não cometeu prevaricação. Ele cometeu peculato subtração. Esse peculato subtração aqui é como se fosse o peculato furto, tá? É o peculato furto. Então ele não, ele só foi imprudente, ele só teve culpa no cartório, beleza? E aqui, mero ilícito funcional sem repercussão na esfera penal. O que é um ilícito funcional? É inobservância, seria aqui, né? Inobservância, põe aí, Zé. Inobservância, eita letrinha, de deveres funcionais. De deveres funcionais que não são considerados crimes, inobservância de direitos funcionais que não são considerados crimes. Isso é ilícito, um mero ilícito funcional sem repercussão na esfera penal. Então, entendeu? Porque não é nada disso aqui. Entendeu, né, Zé? Entendeu? Então, pula. Então, cometeu peculato culposo. Isso aqui sempre cai. Peculato é um crimezinho chato da peste.
Então, se você não sabia, anota aí no seu caderninho. Vamos mais um exemplo, para ver se o pessoal aguenta a nossa voz chata. A conduta de dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório, criminal, de processo judicial. Vou aumentar isso aqui, está muito pequeno. A conduta de dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo de que sabe incorreta, configura o quê? Denunciação caluniosa, condescendência criminosa, falso testemunho, comunicação falsa de crime, fraude processual. Vamos aqui cortar o que a gente sabe. Condescendência criminosa, se você estudou um pouco, você vai saber que não é. Por quê? Porque, Zé, a condescendência criminosa, ela está lá no artigo 320, tá? 320 e, em resumo, é deixar de responsabilizar o subordinado. Tá? Se você não lembra, anota aí. Artigo 320 seria deixar de responsabilizar o subordinado, é passar a mão na cabeça. Falso testemunho, também aqui não se enquadra, para quem estudou um pouco também sabe que não se enquadra, porque o falso testemunho está previsto no artigo 342, né, Zé? E é você mentir como testemunha, né? Mentir como testemunha, testemunha, é mentir como testemunha. É isso aí, mentir como testemunha. E falsa comunicação de crime. E aí agora você ficou na dúvida, né? Falsa comunicação de crime ou denunciação caluniosa. Fraude processual é, como se diz aqui, também não seria fraude processual aqui? Quem estudou sabe, quem não estudou não sabe, quem não estudou e não sabe, vai ter que ir no artigo 347, tá? Se você não sabe o que é fraude processual, vai até o artigo 347 e é basicamente, de alguma forma, levar o juiz ou o perito a erro, mudando o cenário de um crime, por exemplo. Então, você colocou uma fraude, cometeu um fraude processual, você tenta enganar o juiz ou o perito. Mas dá uma olhadinha, se você tiver dúvida aqui em algum artigo, vai lá no artigo e copia o artigo, não só apenas lê, copia o peste do artigo no seu caderno, tá? Então, mas vamos voltar aqui. E aí? É denunciação caluniosa ou comunicação, comunicação falsa de crime? Então, aqui, ó, quem estudou vai saber que a alternativa correta aqui é denunciação caluniosa, tá? É a denunciação caluniosa que está no artigo 339, que teve alterações aí, dá uma olhadinha, tá no artigo 339. O gabarito aqui seria isso. E qual é a diferença de comunicação falsa de crime e denunciação caluniosa? É o seguinte, ó, o básico é, aqui você aponta alguém, tá? Você aponta alguém. Tem um culpado aqui, tá? Você aponta alguém de um crime que ele não cometeu. Na comunicação falsa de crime, você aponta, aqui é só para você não confundir, um crime. Você aponta um crime, mas sem ter um autor, não tem autor. Então você fala, ó, mataram alguém, mas você não sabe quem matou. Então você fala que mataram alguém, aí você vai lá e vai na delegacia e fala, olha, delegado, mataram alguém não sei aonde, e sabendo que isso é mentira. Então você aponta um crime. Na denunciação caluniosa, você aponta alguém, você fala, olha, o Zé matou alguém, e você sabe que o Zé é inocente, você está apontando o Zé como o culpado, tá? Para você nunca esquecer isso, na denunciação caluniosa você aponta alguém, e na comunicação falsa do crime você aponta um crime que não foi cometido. Então, certo, né, Zé? Então, denunciação caluniosa. Fácil essa, né, Zé? Vamos para próximo. Para quem estuda, tudo é fácil, tá, gente?
Escrevente, certos crimes têm suas penas estabelecidas em patamares superiores quando presentes circunstâncias que aumentam o desvalor da conduta. São os denominados tipos qualificados, tá? Aqui, ó. Os tipos qualificados aumentam a pena, tá? Ok. Assinala a alternativa que indica o crime que tem como qualificadoras, que vai aumentar a pena, resultar prejuízo público e ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. Gente, isso aqui, se o ser humano errar uma questão dessa, não vou falar para você se matar para não induzir você a suicídio, mas já está dizendo aqui o que ocorre em faixa de fronteira. Vai, é corrupção passiva? É exercício arbitrário das próprias razões? E aí? É abuso de poder? É violência arbitrária ou abandono de função? Se você tem dúvida sobre isso na corrupção passiva, dá uma olhada no artigo 317. Aí tu vai ver que lá fala que tem nada a ver isso com isso. O exercício arbitrário das próprias razões aqui, exercício arbitrário das próprias razões, tu vai, quem não, isso aqui é para quem não sabe, vai no artigo 345 e anota no seu caderninho, tá? O abuso de poder aqui, ele foi revogado, que é o artigo 350, foi revogado, então não precisa copiar nada. A violência arbitrária, você vai no artigo 322, aí vai ver que não tem nada a ver. Abandono de função é o artigo 3, vamos ver lá, Zé, o artigo 323, cadê? Vamos ver. Abandono a cargo público fora dos casos permitidos em lei. Pena de detenção de 15 dias ao mês ou multa. Se do fato... Para, meu, que chato isso aqui, meu. Se do fato resulta prejuízo... Se do fato resulta prejuízo público. Pena de detenção de 3 meses ao ano e multa. Agora, se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Olha só que sacanagem. Aqui fala, ó, a pena de detenção, abandono de função. A pena aqui, ó, detenção de 15 dias ao mês ou multa, tá? 15 dias ao mês ou multa. Se o camarada... Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, a pena é de 1 a 3 anos e multa. Rapaz, olha só que diferença, entendeu? Se você não sabia disso aqui, ó, copia o abandono de função, artigo 323, tá bom, José? Vamos voltar aqui. Quarta questão, vamos à quinta. Então... abandono de função aqui é a alternativa correta. O gabarito, letra E. Próximo, José. Próxima. Imagine que um perito nomeado pelo juiz em processo judicial, mediante suborno, produza um laudo falso para favorecer uma determinada parte, praticando a conduta que configura crime do artigo 342, falsa perícia. Ocorre que, arrependido e antes de proferida a sentença no mesmo processo, o perito retrata-se, corrigindo a falsidade, de acordo com o texto literal do artigo 342, parágrafo 2º do CP. Como consequência jurídica da retratação, o perito fica isento de pena criminal, mas deverá indenizar o prejudicado pela falsidade que cometeu? E aí, certo ou não? Deixa eu tirar aqui o negócio. O perito fica isento de pena, mas deverá devolver os honorários recebidos em dobro? E aí? O fato deixa de ser punível? O perito, se condenado pelo crime de falsa perícia, terá pena reduzida de 1/3 a 2/3? O perito fica impedido por 5 anos de prestar tal serviço? E aí? Você sabe ou não sabe? Eu sei, mas você não sabe. Então, vamos lá no artigo 342, José, 342, vamos lá se a gente consegue rapidinho, o pessoal fica bravo se demora, hein, o pessoal quer coisa rápida, 342, vixe Maria Zé. Artigo 342, falso testemunho ou falsa perícia. Fazer afirmação falsa
ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. 2 a 4 anos e multa, tá? As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno. Olha aqui, mediante suborno, tá? Ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta, tá? O fato deixa de ser punível, a nossa resposta aqui, ó, a nossa resposta aqui. O fato deixa de ser punível se antes da sentença, atenção, José, antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata, ou agente se retrata e declara a verdade. O fato deixa de ser punível antes da sentença, se o agente se retrata ou declara a verdade. Então, agora você sabe que a alternativa correta aqui é a que a gente tinha falado mesmo. É aqui, ó, letra C. O fato deixa de ser punível, tá? Gabarito aqui, letra C. Vamos à próxima. Dá tempo, Zé? Tô morrendo aqui de sono, hein, caramba. Próxima questão. Nos termos do Código Penal, é correto afirmar que se considera praticado o crime no momento do resultado. Isso aqui, ó, é um tema um pouco mais doutrinário, tá? Foge um pouco do edital de escrevente, tá? Que aqui é mais a parte geral. Se considerou praticado o crime no momento do resultado. Não é no momento do resultado, tá? Que eu vou dizer para você, não é no momento do resultado. Aqui, ó, essa resposta aqui você vai ver lá no artigo. Dá uma olhadinha para saber, é bom, gente. No artigo 4º do CP, tá? Porque lá diz o quê? Que considera-se o crime no momento praticado o crime, no momento da ação ou omissão, não é do resultado, é no momento da ação ou omissão, também chamada teoria da atividade. Isso aqui é teoria da atividade. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, tá? Aplica-se salvo se decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Isso aqui está esquisito, porque se você for lá na Constituição Federal, no artigo 40, inciso 40, você vai ver lá que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, aqui nada a ver essa parte de salvo, cadê aqui, ó. Salvo por sentença condenatória, não. A lei posterior, de qualquer modo, favorece o agente, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores. Ela não se aplica aos fatos anteriores, tá? Salvo para beneficiar o réu. Letra C. O dia do começo deve ser excluído no cômputo do prazo, contando-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. O dia do começo deve ser excluído? Não, o dia do começo não deve ser excluído. O dia do começo não deve ser excluído, José. Certo, José? Artigo 10 do CP fala que o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, tá? Então, aqui, ó, inclui-se. Nossa, como é que escreve inclui-se? Inclui-se. Beleza, José? Chata essa questãozinha aqui, hein? Caraca, meu. Muito chata. Letra D. O funcionário público que se apropria por negligência de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desvia em proveito próprio, comete o crime de peculato culposo. Qual peculato culposo? O funcionário público que se apropria. Se apropria por negligência, não é se apropriar por negligência de dinheiro, ficou esquisito isso aqui, né? Se apropriou por negligência, é estranho, né? Mas dá para ver que tem coisa esquisita aqui, tá? Se apropriou por dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel público. Aqui seria o peculato apropriação, mesmo que fosse por negligência, que tipo, o cara, como é que se apropria por negligência? Não deu para entender, esquisita demais essa questão aqui.
Mas a gente vê que não tem nada a ver com peculato culposo. Isso aqui para quem estudou, né? Para quem não estudou, aí ferrou. Agora vamos aqui a letra E. Então sobrou a letra E, né? Exigir eu ia falar, ó, já decorei, ó, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente. Ó. Aqui faltou o quê? Vamos ler, né, Zé? Exigir para outrem, indiretamente, fora da função, mas em razão dela, vantagem devida caracteriza o crime de concussão. Aí você pode encher o saco aqui, porque aqui, lá no artigo, fala direta, né? Para quem decorou, fala direta ou indiretamente. Mas você sabe que fala direta ou indiretamente? É um crime alternativo que direta ou indiretamente. Então, tá certo aqui, direta ou indiretamente. Então, ok, tá correto. Alternativa correta, letra E. Alternativa chata, hein? Mas é trabalhosa, mas dá para acertar se você estudou. Se não estudou, não tem como, acertar, né, Zé? Mais uma, José, mais uma. A falsificação de cartão de crédito ou débito nos termos do Código Penal equipara-se à falsificação de selo ou sinal público. É considerada crime apenas se dela decorrer efetivo prejuízo. Equipara-se à falsificação de documento público. É fato atípico. Equipara-se à falsificação de documento particular. Que para não perder muito tempo que a gente perdeu ali, vai lá no artigo 298. E o artigo 298 vai dizer que a falsificação aqui de cartão de crédito ou débito, tá? Equipara-se a documento particular, tá bom? Artigo que quiser. Parágrafo único. Parágrafo único. Parágrafo único. Único. Vamos ver lá, Zé, vai. Pessoal preguiçoso, a gente vê. Deixa eu ver. Artigo 298, parágrafo único. Artigo 298. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Aí vem aqui, ó. Parágrafo único. Falsificação de cartão. Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Então, ó, não sou eu que estou falando, é a lei que está falando. Se a lei fala, você obedece. Então, tá ok. Então, aqui é alternativa correta, a letra E. Oitava na peneira. Aqui, ó, oficina de promotoria, pá. Com relação à figura do artigo 305, supressão de documento, é correto afirmar que o crime apenas se configura se o sujeito ativo não pode dispor do documento. Não pode dispor. Está errado se quiser. Põe aqui errado, porque eu sei que está errado, é errado. A pena é exatamente a mesma, tanto com relação ao documento público, como em relação ao documento particular. Ó, cuidado, nunca quando um documento público, a pena é igual a um documento particular. O documento público sempre vai ser mais importante. Então, isso aqui está errado. Põe isso aí na cabeça. Sempre o documento público é mais importante que o documento particular. Letra C. O tipo penal pune a conduta de suprimir documento, mas não a de destruir documento. E aí, Zé? Vamos ver no artigo 305 logo, para a gente tirar essa dúvida. Artigo 305. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Aqui, acho que a gente está procurando isso aqui, ó. De que não podia dispor. De que não podia dispor. Destruir, suprimir, ocultar documento público particular verdadeiro. O documento tem que ser verdadeiro também. Aqui outra observação aqui. Ele pode ser documento público ou particular, mas tem que ser verdadeiro, tá? Cuidado com isso, tá? Deixa eu apagar aqui, vamos fazer mais bonitinho. Isso aqui é importante. Vamos apagar aqui, vai apagar tudo. Tem que ser verdadeiro, tá? Observação interessante. Verdadeiro de que não podia dispor. Beleza? Anota isso aí. Destruir, suprimir, ocultar. Documento verdadeiro de que não podia dispor. Então, vamos lá ao nosso gabarito. Então, aqui, ó.
Tipo penal pune a conduta de suprimir documento, mas não a de destruir. Ah, você sabe que sim, né? Então tá errado. O tipo penal pune a conduta de suprimir documento, mas não a de ocultar. Tem lá suprimir, destruir, ocultar. Então tá errado também. Aqui sobrou essa daqui, ó. É punida com a pena privativa de liberdade na modalidade. Oxi, a gente pulou alguma coisa. Qual é que a gente... Ah. É punida com pena de privativa de liberdade na modalidade de detenção e multa. Não, né? Vamos lá, Zé. Peraí, tem coisa errada aqui. Peraí. Pena de reclusão. Eita, pena de reclusão. Tá bom? Pena de reclusão, que tá errado. Tá tudo errado, Zé? Não, vamos voltar aqui. O crime apenas se configura se o sujeito ativo não... Ah, aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Olha a jumentice aqui, ó. O crime apenas se configura se o sujeito não pode dispor. Eu falei nisso aqui, ó, tá? Se ele puder dispor, não é crime, cara. Cadê, ó? Calma, gente. Eu sem óculos sou um jumento. Eu li isso aí. Cadê, Zé? Destruir, suprimir, beneficiar, deu trem, prejuízo de que não podia dispor, tá? De que não podia dispor. Eu vim aqui, ó. Crime apenas se configura se o sujeito não podia dispor. Desculpa, pessoal, a cachaça e o sono acaba com a gente. Então a alternativa correta aqui é essa aqui, pô. Tá certo isso aqui. Letra E. Nossa, porque tudo errado. Eu anulei a questão sem querer. Então, gente, ó, desculpa aí, tá? Crime apenas se configura se o sujeito ativo não pode dispor do documento. Eu sou um jumento. Vamos à nona questão. No que concerne aos crimes de peculato culposo, olha aqui, você já sabe, peculato culposo. Peculato mediante erro de outrem e concussão, a reparação do dano que precede a sentença irrecorrível traz que consequência? Então, você tem que ver lá o artigo 312. Vamos ver o artigo 312, para a gente não vacilar igual a gente vacilou agora há pouco. 312 está aqui pertinho. Artigo 312, parágrafo 2º. Vamos lá. 312, parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, em detenção de 3 meses a 1 ano. No caso do parágrafo anterior, se a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Extingue a punibilidade, tá? Se é posterior, reduz da metade. Reduz da metade. Olha lá, no caso anterior, a reparação antes da sentença extingue o crime, tá? Se é depois da sentença, reduz a pena da metade. Notou isso aí? Então vamos lá. Extingue a punibilidade para o primeiro, que é peculato, extingue a punibilidade, mas não beneficia da mesma forma o autor Ai, tá difícil ler. Extingue a punibilidade para o primeiro, certo, José, certo, né? Aqui o vermelhinho, eu gosto do vermelho. Certo, aqui certo, a gente viu que tá certo. Extingue a punibilidade para o primeiro, mas não beneficia da mesma forma o autor dos demais. Exatamente. Por que eu sei isso? Porque eu vi os outros artigos, tá? Extingue a punibilidade para os 2 primeiros e reduz da metade a pena imposta ao autor do último. Vamos ver a concussão. A concussão acho que é 316, né? Vamos lá. Concussão 316. Deixa eu ver. Exigir para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena de reclusão de 2 anos e multa. De 2 a 12 anos e multa, que foi mudada em 2019. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aqui não fala nada de perdão, de reduzir, de nada. É papum, tá? Então, você já sabe que não tem moleza aqui. Oi. Extingue a punibilidade para os 2 primeiros? Não. Nesse caso aqui, gente, só serve para o primeiro, tá? Não é os 2 primeiros. Só o primeiro. Só o peculato culposo que tem esse benefício.
Então, e reduz de metade a pena imposta ao autor do último. Lá, a concussão lá não tem esse de reduzir nada, cometer o crime já era, tá? A reparação do dano presta da sentença recorrida traz que consequência? Nenhuma? Não, traz consequência sim, que é aqui, ó. Do primeiro aqui vai extinguir a punibilidade. D. Extingue a punibilidade para o primeiro, certo? Reduz de metade a pena imposta para o autor do segundo. Não, é só no primeiro, assim, ó, esse caso de reduzir e de excluir, nesse caso aqui, é só no peculato culposo. Reduz da metade da pena imposta para o autor do segundo, mas não beneficia o autor do último. Aqui estaria certo, mas esse aqui reduz da metade aqui do segundo está errado. Extingue a punibilidade para os dois primeiros, mas não beneficia da mesma forma o autor do último. Também, os dois primeiros também está errado. Então, ó, é uma questãozinha fila da mãe. De onde foi isso aqui? Da oficial de promotoria. Eita porra, foi oficial de promotoria. Olha que questão chata. Isso aqui é uma questão chata. Você tem que saber peculado. Você ia conseguir aqui, sabendo, né, certinho o peculado culposo, você ia conseguir por exclusão. Mas é uma questão muito chata que caiu em 2016 no oficial de promotoria. Cuidado, hein? Cuidado. Vamos a outra questão. Olha, de novo, de oficial de promotoria. Usar de... isso aqui é uma questão fila da égua, porque você tem que... Aqui tinha os pontinhos para você. Usar de com o fim de favorecer interesse contra a autoridade. 10ª questão aqui, ó. Usar de, que aqui era para ter uns pontinhos, com o fim de favorecer interesse contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial. Então, aqui você tem que saber de qual é salteado a literalidade da coação no curso do processo. Nem adianta eu te falar aqui tal, que você tem isso aqui é decoreba. Então, a alternativa aqui qual é essa? Letra B. Então, aqui, ó, letra B, não, letra C. Então, a letra C aqui, ó, violência ou grave ameaça próprio, alheio, policial, administrativo ou em juízo arbitral. Violência ou grave ameaça. Não tem essa parte aqui, ó. Física, psicológica ou moral não tem. Física, psicológica ou moral não tem. Violência ou grave ameaça próprio, alheio, ok. Policial ou administrativo. Aqui tá bem, tá parecido aqui, né? Ó. Mas a gente aqui tá mais completo. Tem violência ou grave ameaça, violência ou grave ameaça, próprio, alheio. Olha que sacanagem. Policial ou administrativo. Aqui tem policial, administrativo ou juízo arbitral. Ó. Aqui faltou juízo arbitral, tá? Então, por isso aqui essa não está certa. Violência ou ameaça próprio, policial, administrativo, violência física, psicológica, moral, próprio, policial. Os caras fazem um jogo de palavra aqui que não mede a tua capacidade de decoreba. Então, a alternativa correta aqui é decoreba total, essa daqui, letra C. Horrível essa questão, porque sacanagem. Eu acho sacanagem. Uma questão para você preencher isso aqui, você fazia na primeira série. Pô. Vamos lá, artigo 293 do CP. Tipifica a falsificação de papéis públicos, especial e expressamente no que concerne às seguintes ações: produção e confecção, contrafação e conspurcação, fabricação e alteração, adulteração e corrupção, corrupção e produção. Aqui é o verbo, né? A ação lá que vai configurar vai tipificar, aqui, aquele negócio, vai tipificar a falsificação de papéis. Vamos lá no 293, para você não ter mais dúvida. 293, José. Lá, 293. Falsificar, fabricando ou alterando. Tem que ter fabricando ou alterando-os. Então, a tipicidade está em fabricar ou alterar. Então, fabricar ou alterar. Aqui, ó, fabricar ou alterar, alternativa correta. Artigo 293. Vai lá do artigo 293. Se não souber, copia aí no seu caderninho. Mais uma, José? Mais uma, vai, tá? Cara, não acaba nunca não, cara. O crime de falsidade ideológica, artigo 299, tem pena aumentada de 6ª parte se cometido por motivo egoístico, a vítima sofre vultoso prejuízo, o agente aufere lucro, o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo.
cometido com o fim de produzir prova em processo penal. E aí, Zé, vamos no 299 para todo mundo ter certeza? 299, cadê? Aqui está no 292, não, 299 está pertinho aqui. 297, 299. Omitir em documento público ou particular a declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa se de R$500 mil a 5 contos de reais se o documento é particular. Parágrafo único. Eita, peraí. Parágrafo único. Calma, gente, não se estressem. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, o funcionário público tem que se ferrar e comete o crime prevalecendo-se do cargo, é igual aquele 295, né? Ou se a falsificação ou alteração de assentamento, aqui tá vendo? Aqui tem uma alternativa aqui, ó. Aí o parágrafo único aqui tem uma alternativa, ó. Ou, tá, não é só se o camarada for funcionário público que vai aumentar a pena da sexta parte aqui. Se ele, mesmo comete o crime prevalecendo do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil. Ó, tem que ter cuidado com isso aqui, ó, tá? Não é só se ele se prevalece do cargo. Fique esperto aí, anota no seu caderninho. Beleza? Então, letra D de doido. Tem mais, Zé? Ô, Zé, tem que... Não é assim não, cara. Vamos lá. Ui, tava na 12, né? 12, 13. Peculato culposo. Peculato culposo você já sabe. É fato atípico? Não. O vermelho é mais gostoso. Não. Tem a ilicitude excluída se o agente repara o dano a qualquer tempo? Não é a qualquer tempo. Você viu que pode ser antes ou depois da sentença. Não é a qualquer tempo, tá? Tem a punibilidade extinta se o agente repara o dano antes da sentença irrecorrível? Exatamente, tá certo. Lembra? Isso aqui você já sabe. Por isso que é bom fazer questão, porque vai repetindo, você já sabe. É lá o artigo, para você que chegou agora, que teve paciência de chegar até aqui, é o artigo 312, parágrafo 3º. Vai lá. É punido com detenção de 2 a 12 anos e multa. É punido com detenção... Ó, cuidado que detenção de 12 anos... Pô, é sacanagem. Detenção de 12 anos e multa? Não, cara. Quis te sacanear. Que seria reclusão, tá? Que seria reclusão. Seria reclusão. Por isso que tá errado. É punido com a mesma pena do peculato doloso? Não, o crime culposo não vai ter a mesma pena de um crime doloso, né? Culpa vezes dolo. Então, também não. Então, aqui, ó, letra C, alternativa correta aqui. Letra C, de doido. Tem mais, José? Mais, 14. Poxa. O funcionário público que tem conhecimento de infração cometida no exercício do cargo por subordinado e que por indulgência não promove sua responsabilização e também não comunica o fato ao superior competente, para tanto pratica, isso aqui é aquele que o pessoal confunde muito com prevaricação, hein? Aqui ele aqui, ó, o cara passa a mão na cabeça, passou a mão na cabeça é o que? Artigo 320, você vai ver depois, que é condescendência criminosa, que é fácil, né, Zé? É só você, ó, quem tiver na dúvida é só olhar cada artigo desse aqui, ó, já tá o artigo aqui, fato atípico você já sabe o que é, o que não é, tá? Condescendência criminosa. Vamos rapidinho, Zé, que eu tô cansado, eu também canso, cara. 15, cadê o 15? Com o intuito de proteger seu filho, João comparece perante a autoridade policial e falsamente diz ter praticado, ter praticado crime que em verdade fora praticado por seu filho João. Olha, ele diz que praticou o crime que na verdade foi o filho que praticou. Então ele cometeu que crime aqui? Comete o crime de falsa comunicação de crime. E aí?
Lembra da falsa comunicação do crime lá do artigo 340? Hein? Artigo 340, que você aponta um crime, tá? Você aponta um crime. Aqui aponta um crime. Não é o caso, ele está dizendo que não foi, ele está apontando um crime e está apontando um culpado, que na verdade seria ele. Comete falso testemunho? Não, não tá, ele não é testemunha, né? Não é testemunha. O falso testemunho é o 342. Dá uma olhadinha se você tiver dúvida. Ele comete falso testemunho de novo. Comete falso testemunho. Você nem precisa ler o resto também não, porque, de novo, 342. Não comete crime algum, pois não está descrito expressamente como crime no CP. E aí? Comete autoacusação falsa? Então, para quebrar o seu galho, para facilitar a sua vida, eu vou dizer que a alternativa correta é essa aqui, que está no artigo 341, que diz o que, José? Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Artigo 341 é autoacusação falsa. Vamos lá que eu estou cantando, anota aí, se você não sabe, anota no seu caderno os artigos, gente. Copia isso, cara, não tem preguiça. Vocês querem muita facilidade, e a vida fácil não é legal. Isso aqui, eita, o tamanho disso aqui, ai meu Deus do céu. Marcos, advogado, solicitou certa quantia em dinheiro a Pedro, seu cliente, pois esclarece que, mediante o pagamento dessa quantia em dinheiro, pode acelerar o andamento de um processo. Mentiroso. Informa que seria amigo do escrevente, seria amigo do Zé, do cartório judicial, o qual também seria remunerado. Ele está dizendo que o escrevente bandido vai ser remunerado pela celeridade. Segundo Marcos, tá? Pedro inicialmente tem intenção de aceitar a oferta, mas verifica que Marcos mentiu, pois não é amigo de funcionário público, né, Zé? É amigo nosso, bandido amigo nosso. Pedro nega-se a entregar a Marcos qualquer quantia e não aceita a oferta. Outro dia a menina falou, você não sabe ler. Rapaz, de vez em quando eu me enrolo aqui. Primeiro, porque eu não enxergo direito. Segundo, que eu sou gago. E terceiro, quando eu fico bravo, eu fico mais gago ainda. Então, Pedro nega-se a entregar, e eu tenho a dicção dos infernos. Pedro nega-se a entregar a Marcos qualquer quantia e não aceita a oferta. É correto afirmar que Marcos, esse bandido aqui, praticou que crime? Praticou corrupção passiva? E aí, ele praticou corrupção passiva? Não, né? Ele não é funcionário público, então ele não cometeu corrupção passiva. Eita. Ele não é funcionário público. Praticou exploração de prestígio. E aí? E Pedro não cometeu crime algum? Dúvidas. Vamos excluindo aqui as coisas. Letra C. Praticou corrupção passiva e Pedro corrupção ativa? Não, também ele não é, como eu falei, não é funcionário público, não cometeu corrupção passiva. E Pedro corrupção ativa? Não, né? Marcos e Pedro praticaram corrupção passiva? Não, não são funcionários públicos, pô. E Marcos e Pedro não praticaram crime algum, pois os fatos não se evoluíram. E aí? E aí você vai responder isso aqui, ó. Cadê o artigo 357? O artigo 357 você vai lá e vai ver e vai anotar aqui. Solicitar, que parece a corrupção passiva, ou receber, olha só, solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha, é a exploração de prestígio. Exploração de prestígio. Cuidado, hein? Cuidado com isso aqui, que é um crimezinho chato, tá? Artigo 357. Nota no seu caderno aí para você não errar. O gabarito aqui é a letra B de bolo. Mais uma, José. Ai, meu Deus do céu. Tô cansado, rapaz. Mais uma, José. Vamos lá.
Com relação aos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa correta. Pratica corrupção passiva, o funcionário que solicita, certo? Ou recebe, certo? Vantagens indevidas para si ou para outrem, certo? Ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Olha que bonitinho, rapaz. Que está totalmente o artigo 317. Dá uma olhadinha no artigo 317, tá? É exatamente isso aqui. Vamos lá, próximo. Por que as outras não estão erradas? Não estão erradas. Pratica concussão. Concussão é exigir, tá? Concussão é exigir. É concussão. Exigir. Deu um i aqui. Exigir é concussão. O funcionário público que se apropria de concussão é exigir. Aqui está dizendo se apropria. Então já não é. Tira isso aqui do rol. No peculato culposo, você já está cansado disso aqui. A reparação do dano em qualquer... deixa eu pôr vermelho, né? Que escolhazinha bonitinha, vou colocar essa aqui. No peculato culposo, a reparação do dano em qualquer momento do processo e até a sentença. Não, em qualquer momento, você já sabe que não é. Pratica a concussão funcionário público que exigir, olha que exigir para si ou para outra em vantagem devida, ó, aqui, ó, não é vantagem devida, tá? O errinho tá aqui, ó. É vantagem indevida. Letra E. Configura-se excesso de exação a exigência de verbas pelo funcionário público. Então, esse aqui, ó, você poderia te lascar, né? Mas aí você vai no artigo 316, parágrafo 1º. E é tipo, se o funcionário aqui, ó, ele exige, né, tributo, excesso de exação, se ele exige tributo ou contribuição que sabe ou deveria saber que é indevido ou quando devido, emprega na cobrança o meio vexatório ou gravoso. Aqui fala que excesso de exação exigir, não teve excesso, tem que ter o excesso, né? Excesso de taxa, de cobrança de taxa. Mais um, Zé? Caramba, Zé, tô cansado, meu. Mais um só de raiva? Mais um só de raiva para você que ficou xingando a gente, dizendo que a gente não fala de MP. Assinar a alternativa que contém apenas crimes contra a administração da justiça. Aqui é chato, cara. Você tem que decorar aqueles negócios lá. Vamos lá. Falsificação de papéis públicos, falsificação de selo e falsificação de sinal público é crimes contra a fé pública, que seria fé pública. Isso aqui é chato, hein? Isso aqui é muito chato. Advocacia administrativa. Advocacia profissional no terceiro setor. Crime. Então, aqui você já. A sorte sua que você já. Essa aqui, ó. Tem nada a ver. Isso aqui é advogado de associações, então já não tem nada a ver aqui. Pula. Coação no curso do processo. Comunicação falsa de crime e falsa perícia. Coação no curso do processo. Comunicação falsa de crime e falsa perícia seria o nosso gabarito aqui, ó. Isso aqui é uma coisa chata que você tem que ver lá os capítulos, aquelas coisas lá, ó, aqui, ó, vamos ver, letra D. Falsificação de papéis públicos, aí seria contra a fé pública. Aqui, aí já vem aqui, ó, a prevaricação, que seria crime praticado por funcionário público. Condescendência criminosa, já misturou a fé pública aqui com os crimes contra a administração da justiça, não, crimes praticados por funcionário público contra a administração. Aqui está pedindo contra a administração da justiça. Então, aqui seria coação no curso do processo, comunicação falsa de crime e falsa perícia. Advocacia administrativa é crimes praticados por funcionário público contra a administração, violência arbitrária e desobediência, que já quebra, que não tem nada a ver com a administração da justiça. Mas isso aqui é uma questão horrível, que te pede também decoreba, nem dos artigos do capítulo, do capítulo aqui. Horrível. Eu anularia essa questão. Mas caraca, Zé, tô quebrado aqui, caramba. Vamos lá. O Código Penal Brasileiro, em relação ao crime de denunciação caluniosa, dispõe. Denunciação caluniosa teve alteração e não é difícil de entender a denunciação caluniosa.
Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente. Então, isso aqui não é denunciação caluniosa. Aqui a gente viu lá do rapaz que defendeu o artigo 341, lembra da questão anterior lá? É autoacusação falsa. Artigo 341, autoacusação falsa. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar. Mudou o lugar aqui, ó. Mudou o lugar é fraude processual, que está no artigo 347. Vai lá nesses artigos, cara. Provocar ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não ter sido verificada. Lembra aquilo aqui que você confunde com denunciação caluniosa? Aqui está apontando o quê? Ó? Ocorrência de crime ou contravenção. Então seria o quê? Seria a comunicação falsa de crime, do artigo 340. E é pertinho, né? O denunciação é 339 e o outro é o 340, para lascar você. E aqui, ó, vamos pular isso aqui, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, e depoimento ou perícia. Aqui é o artigo 343, tá? 343 do CP, que é corrupção de testemunha. Corrupção de testemunha, tá? Corrupção de testemunha. Então, o gabarito aqui vai ser o quê? Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório, criminal, de processo judicial, de processo administrativo, disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar, papapá. Alternativa correta aqui, ó, anota isso aqui. Se você não tem problema de decorar, copia para você fixar isso em sua cabecinha de coco igual a minha. E acabou, Zé. Acabou. Agora aqui tem aqui os nossos gabaritos que a gente fez aqui, ó. Só até 19 aqui, porque você não colocou até 20. Então tá aqui, gente, é isso aí. Falamos aqui de direito penal para o Ministério Público Oficial de Promotoria, para você não ficar aí falando mal de nós. Ó, o 20 tu colocou aqui, ó. Assinar a alternativa correta em relação ao funcionário público de acordo com o Código Penal. A pena será aumentada. Isso aí, gente. Outro dia a gente fala sobre isso aqui, porque cansei. É isso aí, um grande abraço, felicidades, coragem e sucesso. Já é 1 hora de vídeo, já é muita coisa, o pessoal vai xingar a gente, então valeu. Se você quiser mais questões para o Ministério Público, deixa aí nos comentários. E não xinga a gente, não xinga nós, não xinga o Zé. Valeu, tchau, tchau.